Chega mais, nação, um ótimo dia para todos vocês, uma ótima segunda-feira e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo que começou a preparação para a partida contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. O Mengão vai jogar em Santos contra o São Paulo e precisa de uma boa vitória para poder ficar ali na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, brigar pelo título do Brasileirão. Vamos juntos analisar, a imprensa esportiva repercutiu aqui toda essa análise da preparação do Flamengo e as próximas partidas do Mengão antes da partida final do Campeonato Brasileiro, né? As últimas 8 rodadas do Brasileirão que faltam, as últimas partidas que faltam pro Flamengo e a preparação do Flamengo para a partida da final da Libertadores da América contra o Palmeiras. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React. Eu convido você a fazer parte aqui, todos os dias trazemos para vocês as informações do Flamengo. Já coloca nos comentários a sua cidade e vamos aqui analisar. Deixe os créditos ao canal do João Guilherme, ao canal da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá para as últimas informações do Flamengo na manhã desta segunda-feira. O Palmeiras vai fazer o jogo do... O Palmeiras nem jogou com o Santos pelo primeiro turno ainda, mas vai jogar pelo segundo turno já. No outro meio de semana é que o Palmeiras vai pegar o Santos pelo jogo atrasado do primeiro turno. Na 15 de novembro. Então o meio de semana é o seguinte, Elton Serra: São Paulo e Flamengo na Vila, Palmeiras e Santos no Allianz. Tá mais complicado para quem? Obviamente para o Flamengo, né? É claro que o Santos já mostrou que cresce em clássicos, né? Isso aconteceu já na temporada. É o que tem acontecido contra o Corinthians e contra o São Paulo. O Sansão jogou bem apesar que foi o São Paulo que jogou com o time B/C ali na Vila, mas ganhou os clássicos. Mas o Palmeiras agora tem concentração total no Campeonato Brasileiro até a final da Libertadores, então vai ter time completo, né? Sim. Até porque descansou muitos desses jogadores. É mais difícil para o Flamengo, obviamente, né? Acho que o Palmeiras tem esse confronto contra o Santos, que é um confronto regional de decidir alguns paulistas, inclusive, nos últimos anos, mas eu acho que para o Flamengo é mais complicado. O Palmeiras, pós-mundial, né, que passou pelo Botafogo, depois acabou sendo eliminado, eu acho que o ponto fora da curva é o primeiro tempo contra a LDU. De resto, você pode questionar, contra o Cruzeiro não jogou tão bem assim, contra o Bahia teve aquela história que o gramado prejudicou, que o Abel Ferreira falou, o jogo contra o Flamengo, né, que o Flamengo teve um domínio. De resto, o Palmeiras tem sido um time muito regular, para cima, né? Eu acho que contra o Santos, que é um time que está brigando contra o rebaixamento, a tendência é manter essa regularidade. Até porque está muito bem encaixado contra um Santos que está patinando ainda, né? A gente não sabe se vai ter o Neymar, por exemplo, no jogo. Por causa do sintético. Do sintético. Então, o planejamento é que ele jogasse alguns minutos. Foi mais pro desespero agora contra o Fortaleza, que era para jogar 15, jogou uns 25, um pouquinho mais e tal, porque o jogo estava apertado, estava complicado. E essa trocação tá boa, né? Mas o Palmeiras é favorito. O Palmeiras é muito favorito com o Neymar ou sem Neymar? Com o Neymar. E na situação atual do Neymar, você questiona se é com ou sem mais favorito. Sim, Porque ele não tá... Ele tá voltando até... não sei se ele deveria... o quanto ele está pronto para poder prosseguir no Brasileirão. Mas o Palmeiras jogando em casa, eu vejo um time que acabou de operar um milagre contra a LDU, não tem porquê. Se não passar pelo Santos, o Flamengo... Aí quem tem que operar o milagre é o Santos. Ambos têm 30 partidas, Palmeiras e Flamengo, portanto restam 8, 24 pontos em disputa até o final do campeonato. E aí, cara, agora é ponto a ponto. Então não dá para perder, não. E nessa o Flamengo semana, tem que ganhar na Vila do São Paulo. Uma pequena vantagem, mas é sempre bom, para muitos, né? É bom você jogar já sabendo o resultado do adversário, né? Para muita gente, o Flamengo e o São Paulo vai ser na quarta, o Palmeiras entra em campo na quinta já sabendo o que aconteceu na Vila Belmiro. Claro que o Palmeiras vai entrar para ganhar, o Flamengo perdendo, empatando, tem que ganhar o jogo, porque ou para manter ali na briga, ficar na frente, ou para quem sabe ampliar uma vantagem, né? O Cruzeiro com 60 chegando, tá 5 do líder e 4 do Flamengo. Ele tá só babando em tropeços ali para ele dar o bote. Recuperar o que ele deixou pelo caminho aí. Exatamente. Do Flamengo e a vitória do Palmeiras, como é que ficou a classificação? O Chile, por gentileza? Igual. Vamos ver como é que ficou. O Flamengo dormiu na liderança, mas a liderança volta ao Palmeiras. Estamos analisando a tabela em termos de Palmeiras e Flamengo. Palmeiras tem 1 ponto na frente, não é isso? 65 contra Flamengo 64. Palmeiras tem um jogo
Estão Já iguais. estão iguais agora, né? Ele tem uma vitória. Eles têm os dois um jogo a menos que o Cruzeiro. É isso. Ele tem uma vitória a mais. O Palmeiras tem uma vitória a mais do que a equipe E um ponto a mais. do Flamengo. Um ponto a mais e uma vitória a mais. Cruzeiro em terceiro, Mirassol é o quarto, Bahia o quinto, Botafogo o sexto, Fluminense o sétimo, o São Paulo daqui a pouco em campo é o oitavo, Vasco é o nono, Corinthians é o décimo, virando a página, chileno Grêmio 11º, Ceará 12º, Atlético Mineiro 13º, Bragantino na 14ª colocação, Inter é o 15º, o Santos, graças à derrota do Vitória para o Cruzeiro, o Santos ainda permanece fora da zona de classificação com 2 pontos a mais que o Vitória. Só que ele tem um jogo a mais, mas se o jogo a mais dele é contra o Palmeiras, Um jogo a né? menos, é. Um jogo a menos. É. Ele tem um jogo Palmeiras a menos. na Vila. Né? E esse jogo que ele vai fazer é contra o Palmeiras lá na Vila. O Vitória é o primeiro, abrindo o Z4, Fortaleza é o segundo, é o 18º, Juventude é o 19º e o Sport é o 20º. Vamos ver qual a sequência de jogos de Flamengo e Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Estão restando, são 7 jogos, é isso? 8 jogos, vamos lá. Na tela, os jogos do Flamengo. Ó, o Flamengo tem São Paulo na próxima rodada fora. Só que é na Na Vila Vila, Belmiro. na Vila Belmiro. Vila Belmiro. Campo Neutro. Campo Neutro. Campo neutro, mas com torcida do São Paulo na maioria. Depois o Flamengo tem o Santos em casa. Depois tem o Sport em casa. Esporte de novo em casa? Tá errado aqui. Flamengo e Sport tá errado, Chile. Dá uma checada aqui, comeram uma bola aqui. Vamos lá pro Palmeiras enquanto vocês consertam aí, por gentileza, o Flamengo. Obrigado, Demarco. Esporte fora. Não, é esporte fora. Pode fora. Por que Sport Esporte fora? fora. É jogo atrasado. É jogo atrasado. Atrasado? Igual Jogo Santos, atrasado. igual Palmeiras e Santos. É, tá certo. Jogou agora com o Sport no Maracanã. Pode voltar, Chile, pode voltar, tava certo. Tava Só trocar a certo. casinha pelo avião. Não, só gatinha, não é casinha, porque não é em É, casa. só Então, trocar só o avião, inverter ali. entendi. Pode voltar pro Flamengo, vamos continuar lá então, gente. Depois a gente passa o Palmeiras aqui. É que só o mando que tava equivocado, não? Sim. Não é o adversário. Então tá bom, já que tá o Palmeiras na tela, vamos lá. Palmeiras tem Santos fora, Mirassol em casa, Santos em casa. Não. Bom, o Palmeiras pega o Mirassol fora. É, Mirassol e Mirassol. Ô gente, mas aí vocês estão me derrubando aqui. Me ajuda aí, corrigindo. Então, Mirassol fora. Mirassol fora, Santos. Santos é mano do Palmeiras. Fora Santos também. fora e dentro, né? fora e dentro, Santos mas- fora e dentro. fora e Depois dentro. Atlético, a ordem não importa, né? Tá bom. Depois é o Atlético Mineiro, depois tem Fluminense, Grêmio, Vitória e Ceará. Essa é a sequência do Palmeiras até o Palmeiras final tem do jogos campeonato. mais difíceis, hein, gente? Só como detalhe, Acho. no primeiro turno, nessa sequência, Fluminense, gente, Grêmio. nessa sequência, Mirassol. me ajuda a somar, Alex. Vai. Nessa sequência, o Palmeiras fez 14 pontos no primeiro turno. Certo. O Palmeiras tem quantos pontos hoje? Hoje, 65. 65 com 14, 79. Palmeiras, se repetir o desempenho do primeiro turno, chegaria a 79. É. Vamos ver o Flamengo agora, chileno, por gentileza. Então, quem tem, não sei, acho que se equiparam aí, né? Então tem o São Paulo, o Flamengo tem o São Paulo fora, Santos em casa, Sport fora, Fluminense em casa, Fluminense fora. é fora, mas é Maracanã. Maracanã, né? Campo Maracanã. Neutro. Aí tem Bragantino em casa, Atlético Mineiro fora, Ceará em casa e Mirassol fora. O Flamengo no primeiro turno, só como desempenho, fez 16. Tem quantos pontos hoje? 64. 64, vai a 80. Ficaria com um ponto a mais do que o Flamengo. Palmeiras. Seria campeão. Seria campeão. Seria campeão. Se as equipes mantiverem o desempenho do primeiro turno, é só um comparativo, É, uma gente. brincadeira. Nesse Mas momento, assim, nesse momento, eu acho que os jogos do Flamengo são um pouco mais fáceis, hein, do que do Palmeiras. jogos do Flamengo. Coisa. Eu acho também. Mesma. Até porque Porque o São você- Paulo, que seria difícil no Morumbi, na Vila o Flamengo vai atropelar. Vai atropelar. Não é, velho. Não, Ó, só a próxima rodada, vai. Vamos fazer a próxima rodada? São Paulo, na Vila. São Paulo na Vila e o Palmeiras tem quem? Santos Mas no depende, Allianz. por exemplo. Ó, quem tem o jogo mais complicado é o Flamengo, Vamos gente. lá, Tá, o tudo São bem. Paulo tá ganhando do Vasco. Não acabou, tá ganhando do Vasco. O São Paulo tá ficando atrás do Fluminense. O Fluminense hoje está no G7, é o sétimo. São Paulo, se ganhar do Vasco, ele é o oitavo. Aí ele vai entrar na briga pelo Libertadores. Pode ficar um jogo difícil, mas eu não estou falando pelo São Paulo, não. Eu acho que também que o Flamengo com o São Paulo no Morumbi, enquanto for, o Flamengo é favorito. O que eu acho que o Palmeiras. depois. O Palmeiras pega, por exemplo, o Mirassol tá invicto em casa. Você vai pegar um Atlético Mineiro que tá correndo risco de rebaixamento fora de casa. O Mirassol pode estar na última rodada ainda brigando por um G4. Pode.
né? Que atualmente está. Né? Então, ou seja, não é um jogo assim, não, já está decidido. Eu acho que o Mirassol está até na Libertadores já. Eu também acho. Eu concordo. Não, Libertadores não sai mais. Não sai. Então, com essa sequência... 56 pontos. E não tem como separar, gente, não tem como separar Flamengo e Palmeiras e Flamengo nesse momento. São duas competições emblemáticas, então as perguntas vão aí. Ô Paulo, olhando a sequência, se você tivesse que apostar em alguém, claro que é uma aposta, não é uma avaliação. Hoje você apostaria no título do Flamengo ou no título do Palmeiras, com a sequência de jogos? Com a concentração dos dois clubes, o Flamengo está perdendo pontos aí que não poderiam perder. Então eu creio que vai ao Palmeiras. Você aposta, Alex, Palmeiras e Flamengo nesse momento com essa sequência? Pelo que vem acontecendo no Campeonato Brasileiro, pela irregularidade do Flamengo e pela constância do Palmeiras, nesse momento o Palmeiras está à frente, não só na tabela, como também dentro de campo. A fase do Palmeiras está um pouquinho melhor. Ademar? Pelo que nós vimos de tabela, eu apostaria no Flamengo. Agora acho que vai ser decisivo quem for campeão. Era essa a minha próxima pergunta. Porque o que acontece? A hora que você vai chegando ali, os dois vão estar próximos. O campeão da Libertadores, exatamente. Ah, sim, vão faltar 2 jogos depois. E depois vão faltar 2 jogos, entendeu? 3 jogos. Então pode ser até que o título da Libertadores te embale, como você pode também pegar aquele refresco e largar, né? Mas também pode dar um desânimo para quem perder. Então, a pressão vem em cima de quem. Olha que loucura que isso vem aí pela frente, isso pode fazer uma diferença bem contundente para o coisa, mas acho que os jogos do Flamengo são mais tranquilos. Chico, para você, Flamengo ou Palmeiras com essa sequência, tendo Libertadores antes das 2 últimas rodadas finais, sua aposta seria em quem? Então, vamos falar com cautela. O Palmeiras, na verdade, ele tem um ataque mais objetivo e mais dinâmico, né, e menos regular, né, que o Flamengo. Agora, o Flamengo tem mais individualidades e também tem coletivo. Então, e pela tabela, pela sequência de jogos, eu acho que vai dar Flamengo. Miller, brasileiro para você, Palmeiras e Flamengo, sua aposta com essa sequência está mais para quem? Apesar que o Flamengo é mais time, o Palmeiras é mais regular. A diferença dos dois é que o Flamengo no segundo tempo, fisicamente, ele cansa. O Palmeiras não. O preparador do Abel é muito bom. Então o Palmeiras, fisicamente, ele chega mais inteiro nas competições de decisão. Então, no título brasileiro, eu fico com o Palmeiras. Zé, para você. Olhando a tabela aí, eu acho que o Palmeiras tem jogos menos difíceis. Então vou ficar com o Palmeiras nessa. E o Felipe Luiz, depois da partida de ontem lá no Maracanã, obviamente, é verdade que foi com algum custo, né? Que eu vou falar pra você, hein? Coletivo tá difícil ver coletiva. Olha, achei que não ia sair uma pergunta sobre Libertadores, mas saiu, foi bem difícil. Empurraram lá, saiu uma pergunta sobre o confronto entre Palmeiras e Flamengo, né? E o Felipe Luiz também falou sobre Abel Ferreira. Vamos ouvir. O Palmeiras passou de forma merecida, estão os 2 melhores da América do Sul, fazendo talvez a maior final da história da Libertadores. E é isso, é maravilhoso que podemos ter essa oportunidade de estar vivendo esse momento. É um privilégio muito grande estar vivendo esse momento. Então vamos desfrutar, nós, Flamengo e Palmeiras, com certeza vamos desfrutar desse momento único que é jogar uma final de Libertadores nesse nível. Está muito longe da final, sei que vocês querem saber da final, querem falar da final. A única coisa que passa na minha cabeça é São Paulo, e essa é a minha mensagem que eu tenho passado para os meus jogadores. O que está na nossa cabeça é a próxima rodada. E a única coisa que importa é o que está no nosso alcance, o que está na nossa mão é o que podemos fazer, é tentar ganhar do São Paulo a próxima rodada. Bom, a pergunta que eu vou deixar para vocês, eu vou voltar a Caxias para o destaque final do Silvestre, já que o Palmeiras já deixou o Alfredo Jaconi lá no sul do país, vou liberar a nossa equipe por lá. A pergunta é, você vê que o Felipe Luiz falou, tá longe ainda o confronto. Olha o peso, a importância. Vamos ter o primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores. Ou é Palmeiras ou é Flamengo. É Palmeiras ou é Flamengo. É Flamengo ou é Palmeiras. Dá, e eu tenho 2 ex-atletas aqui, jornalistas experientes também na bancada. Dá para tentar não apagar, mas concentrar o foco no Campeonato Brasileiro e esquecer uma decisão de Libertadores em jogo único, com a tamanha rivalidade de Flamengo e Palmeiras? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Dá para esquecer, gente, né? Pelo menos tirar
o foco, eu começo com os ex-atletas. Começar com o Miller. Miller, o Felipe Luiz falou, eu tô pensando, isso é essa ânsia da imprensa de falar de Palmeiras e Flamengo, é muito com vocês. Comigo não, é pensar jogo a jogo, Campeonato Brasileiro. Esse papel do técnico é fácil? O jogador esquece? Vamos esquecer a Libertadores? Dá para esquecer? Ou a gente que fica maluco fica falando? Como é que é isso, Miller? Dá para esquecer. O Silvestre deu um exemplo legal, que eu estava lembrando aqui também, né, de 92, com o São Paulo. Lógico que dá para esquecer. Até porque os dois times estão chegando praticamente em igualdade de condição na reta final do Brasileiro. Né? Ali, em ponta a ponta, aquela coisa toda, até o final eles vão brigar pelo título. Então não dá pra você, ao ficar pensando na final da Libertadores, esquecer o Campeonato Brasileiro, sendo que os dois times têm condições de ser campeão brasileiro se um vacilar. Então acho que é normal. Prioriza o que vem primeiro, depois quando chegar a final da Libertadores, a semana da final é uma outra situação. Você aí em casa, né? Você palmeirense, flamenguista, ou você que gosta de futebol, tá numa ânsia maluca para essa decisão de Libertadores. E a gente fica ali, olhando no calendário e tal, e vai buscar jogos, relembra aqui. E aí o Felipe Luiz falou que é jogo a jogo, imagino que esse deva ser o discurso do Abel, e tá aqui um cara que disputou, né? É campeão pela Libertadores, viveu isso com um duelo de Palmeiras e São Paulo em meio. Nós jogamos. Vamos lembrar? Nós jogamos contra o Palmeiras. Eram duas finais do Paulista, normal. Nós ganhamos de 4-2. 4-2, né? Na mesma noite viajamos para Tóquio, para disputar contra o Barcelona, no final do Mundial. Ganhamos, voltamos, demorou uma semana para a segunda partida. E vencemos 2-1. Inclusive o primeiro gol foi meu. Então acho que nós soubemos, né? Discernir, separar. Final do Paulistão, vão arrebentar o adversário. Viaja para Tóquio, vão arrebentar com o Barcelona. Priorizar o que vem. Aquele time, você fala que arrebentar é fácil, né? E tô eu aqui preocupado. Aquele time lá, veja só. Aí, Palinho e tal. E era o Barcelona. Então os caras não estavam nem preocupados com o Barcelona. Veja só. Agora é diferente, eu acho. Veja só. Eu era setorista desse time aí, aquele time era uma sacanagem, né, cara? Veja só. O Barcelona era freguês, jogava lá Cabo Ramon de Carranza, Tereza Herrera, Real Madrid, 7 jogos, goleava. 7 vitórias, Exatamente. Goleava todo mundo. Aquele time espancava todo mundo. Eu tô aqui preocupado com o amistoso de amanhã com a Rádio Bandeirantes pela Copa Olha o Alex Miller como tá nervoso. O jogador vai jogar, hein? Jogador. Eu tô preocupado. Como é que é o jogo preparativo para a estreia na outra semana. E eu, como atual treinador campeão, deixa eu vender meu peixe aqui, né? Tô preocupado em arrumar o time. Aí eu pergunto pro Miller, o Miller fala, a gente jogou com o Palmeiras aqui a final do Paulista, aí nós fomos para Tóquio jogar a final do Mundial contra o Barcelona, aí nós ganhamos e voltamos e ganhamos do São Paulo. Ou seja, eu não vou... Vocês do meu time que não ouçam o Miller, eu tô tenso e preocupado para amanhã. E vocês sabem que comigo caneleira amanhã, sem cortar meião. Já avisei. Tá concentrado o time? Concentrado. Camisa para dentro do calção? Camisa para dentro do calção. Ô Paulo, nessa linha mesmo, essa ansiedade fica por parte do torcedor. Dá para separar? O jogador consegue desligar? Dá sim. E é como o jogador falou, né? Na realidade, depois de uma vitória, você fica até mais tranquilo, né? Como o próprio jogador vai lá, ganha o Mundial, onde nós também, eu consegui fazer uma final lá em Tóquio contra o Boca Juniors, e nós voltamos e demos sequência na Bundesliga e também fomos campeões. Mas a prioridade mesmo é o brasileiro. É o brasileiro. Então, sem dúvida nenhuma, os dois times estão focados aí no brasileiro. O Abel tem que montar uma equipe competitiva. O Felipe tem que montar uma equipe competitiva. Precisa colocar os melhores também. Daqui para frente, vai ter que colocar os melhores, né? E aí vai chegar até a final, ver quem tem condições aí de dar sequência de uma melhor condição. Mas o Flamengo não tem sua força máxima. Pedro, inclusive, tá tomando leite. Mas vai voltar. Tá tomando leite. Porque pra final foi Libertadores, o Éboli da CBN, né? Vai voltar. O Éboli, um abração ao Éboli, nosso colega lá da Rádio CBN, ele deu uma declaração lá no Rio de Janeiro, no São Irônico, falou, gente, o que é bom pra calcificar o osso? Leite, né? Diz que leite é bom e tal. Aí ele falou, que tome leite até ficar bom. Aí o Pedro já foi pra rede social, tomando um copo de leite e já virou um jabá, já apareceu um patrocinador, já rolou dinheiro e tal. Bem legal. E até pra gente... Mas o Bruno Henrique agora tá bem.
É isso que eu quero falar. É o Bruno Henrique então, tá bem. até pra gente. E aí tem o extracampo. Em outra posição. Tem o extracampo, viu, Paulo? Ataque. Tem o extracampo, gente. Tem o extracampo. A polêmica entre Palmeiras e os bastidores está quente. Só pra gente não perder o time, já que a gente falou do Pedro, o Felipe Luiz fala da ausência do Pedro na sequência do Brasileiro e ainda se ele tem a confirmação de recuperação ou não para um jogo único contra o Palmeiras na final da Libertadores. Vamos ouvir o técnico do Flamengo falando, Chileno, por gentileza? O Pedro, uma fratura óssea, eu não sou médico, né? Mas eu já quebrei as 2 pernas, já quebrei o braço, já quebrei a mão, tudo que é osso. São 6 semanas. Então, tá muito, muito ajustado para o Pedro chegar nessa final. Mas também tendo em conta a recuperação tão acelerada que ele teve com o joelho, acelerada não, tão perfeita, né, como ele teve com a do joelho, e ele é um homem de fé, todos acreditamos que ele possa sim conseguir essa proeza, né, mas sem colocar prazo, sem colocar nenhuma pressa no jogador. Ele primeiro é a saúde e que ele esteja bem recuperado para poder performar, que é o mais importante. A pergunta para vocês é, o Bruno Henrique está dando conta do recado e vai dar conta do recado, mas muda a forma do Flamengo jogar. Mas ontem ele falou, eu estava vendo a entrevista do Felipe Luiz, ele falou o seguinte, para mim, eu sei que ele ficou bravo comigo e tal, para mim o Bruno Henrique é segundo atacante. É isso. Como ele jogou. Diferente do Pedro. Ele é diferente do Pedro, ele falou assim. O Flamengo não tem um outro do jeito, Pedro. ele falou assim, Tem. Ele jogou por trás do meu centroavante. E essa é a posição que eu gosto. Eu sei que ele fica bravo, ele quer jogar na esquerda e tal, mas olha como ele jogou bola. Para mim, ele é o segundo homem por trás do centroavante. Eu também adoro ele nessa posição. Falamos muito de elenco. Assim ele Flamengo não se limita também, exatamente, né? Ele não se limita só a jogar ali do lado esquerdo ou direito. É um jogador que tem mais mobilidade e também velocidade. Então, ele é bom de bola, né? Então, tipo meio atacante, né? Gente, o Flamengo se segura bem com o Bruno Henrique na ausência. A gente torce para que o Pedro volte para essa decisão. Mas uma coisa é ele ficar à disposição e outra coisa é ritmo de jogo, né? O Pedro é um cara que joga com o braço. Eu estava vendo até hoje com o Everton a mesma coisa, né? O Everton deve chegar na semana da coisa. Você não vai colocar um cara, o Everton ou o Pedro, para ser titular numa final, e vocês são jogadores que conhecem muito melhor do que eu. O cara tá pronto numa semana antes do título. Você não vai colocar o cara para jogar. O Ademar já colocou na mesa, que era a próxima discussão, tá tudo envolvido, né? A gente tá falando do Pedro, mas o Palmeiras tem o Everton. Só que o Palmeiras tá lá com o Carlos Miguel, que então, hoje fez defesas importantes. Você lembra do que eu falei na semana passada, né? Do fez defesas importantes. E aí a questão é, se o Flamengo, vamos imaginar o melhor cenário, que ambos estejam à disposição para voltar. O Pedro, se tiver, eu acho que volta a titular. Se o Everton tiver condição, o Everton volta à titularidade, o Abel coloca na titularidade, ou tem que esperar um pouquinho, porque o Carlos Miguel, imagino que até lá mantém esse nível, é o novo titular do Palmeiras. O que vocês pensam? Não é informação, tá? A informação que eu tenho é de que antes mesmo do Everton se machucar, o Carlos Miguel já estava arrebentando nos treinos, mas ele ia ter a chance dele a partir do ano que vem. Para isso que ele foi contratado. O Everton seria o titular normalmente como vinha sendo e terminaria o ano. O detalhe é que uma lesão como a que o Everton teve, que é de fratura ou de fissura na mão, para o goleiro é pior ainda, faz com que ele tenha que ficar esse tempo todo fora. E o Carlos Miguel, ele vai conseguir ter uma sequência de pelo menos 10 jogos. E pelo que ele já vem fazendo nesses primeiros 4, 5 aí que ele já fez, o Everton não vai voltar mais a ele hoje, ser titular do Palmeiras. Como é que foi o Carlos Miguel hoje? O Carlos Miguel constrói a partir de agora a sua nova história na carreira e o Palmeiras tem um novo goleiro titular. Mesmo porque ele está em atividade, né? E o outro está parado, né? Não dá para você trocar um pelo outro exatamente por causa disso. Porque ano que vem isso já iria acontecer naturalmente. Isso só está sendo antecipado em um mês por conta da lesão do Everton. Em isso, se confirmando, o Palmeiras está bem servido, segue vida normal, é como se não tivesse desfalque. E o Everton é um goleiro pesado, né? Ele é um goleiro para você adquirir ritmo e tal, tem toda aquela coisa, né? É diferente as posições dos atletas. Sim. É diferente. Um Pedro, você pode se limitar a deixar ele lá na frente, é um cara de área, chega uma bola ali, o cara coloca para dentro. Pelo menos no banco, o Everton não. Uma emergência no banco, tá perdendo, o Everton não. O Everton é muito mais difícil por causa de ser um goleiro. Precisa da forma, ritmo de jogo. Agora, se fosse eu treinador, eu colocaria o Pedro. Seria com o Pedro. Eu iria com o Pedro. Concordo. O Carlos Miguel, aí entra o critério da bola, né?
como disse o Xará, o Carlos Miguel vai estar até a final da Libertadores, Xará, uns 10 jogos como titular. Aí o critério da bola, você não pode tirar o jogador. Até porque dedo, mão do goleiro, é difícil recuperar rápido. É o seguinte, galera, segue o líder do Campeonato Brasileiro e o líder era o Flamengo, voltou a ser o Palmeiras, é isso aí. Palmeiras venceu o Juventude em Caxias do Sul, 2-0. O Flamengo venceu ontem o Sport por 3-0 no Maracanã, assumiu a liderança, mas o Palmeiras, com a vitória de hoje, volta a ser o líder e vai ficar assim, rodada pós-rodada, até o final do Campeonato Brasileiro. Vai ser um pega fortíssimo entre Flamengo e Palmeiras. E cá entre nós, essa rodada, os dois pegaram jogos que eles realmente tinham tudo para vencer, né? No caso, o Juventude lá em Caxias é um time que está quase caindo, já foi muito mais perigoso jogar com o Juventude de Caxias do Sul que é ultimamente, e o Flamengo pegou um Sport no Maracanã, que é um time que já está rebaixado. Então, Palmeiras e Flamengo nessa rodada fizeram aquilo que se esperava. Eles venceram. No meio de semana, a conversa já é diferente, porque eles terão 2 clássicos pela frente. É isso aí. Flamengo jogará com o São Paulo, mas na Vila Belmiro. Diferente, né? São Paulo e Flamengo na Vila Belmiro. É que o São Paulo tem compromissos lá no Morumbis, né? Então ele não vai poder jogar no seu estádio. Fez um acordo com o Santos, vai jogar na Vila Belmiro. Levou esse jogo do Flamengo para lá. E o Palmeiras jogará contra o Santos no Allianz. O Santos ameaçado pelo rebaixamento, que está contando já com a volta do Neymar, que atuou contra o Fortaleza, e o Flamengo pegará um São Paulo que vem de vitória contra o Vasco, terminou agora há pouco em São Januário, e é o seguinte, o São Paulo querendo se firmar na zona de classificação da Libertadores da América, chegar à Libertadores da América. Então são 2 jogos bem mais difíceis do que o que eles tiveram nesse final de semana. São Paulo, com essa vitória no momento, ele é o 8º colocado. Ele tem 44 pontos. Ele está a 3 do Fluminense, que fecha o G7 nesse momento de classificação para a Libertadores da América. Então o jogo no meio de semana para o Flamengo não é simples, é um jogo grande contra o São Paulo, e para o Palmeiras também. Palmeiras vai pegar o Santos, que tem 33 pontos e está a 2 da zona de rebaixamento. Ou seja, o Santos está com a corda no pescoço, cara. E fará 2 jogos ainda com o Palmeiras, né? Um daqueles jogos atrasados. Então aí é que está o enrosco da situação. Eu acho que hoje, sinceramente, não imaginava que o Palmeiras perdesse ponto para o Juventude, e ontem não imaginava que o Flamengo fosse perder pontos para o Sport. Mas no meio de semana, os dois têm que entrar atentos, porque são jogos em que eles podem escorregar. Jogos perigosos, hein? Eles têm que ficar espertos aí. Eles podem dar uma escorregada, podem perder pontos. Quem for mais competente nesse meio de semana pode se dar bem aí, né? Vai ser bem mais difícil para a dupla que está na ponta do Campeonato Brasileiro do que foi neste final de semana. Bem, falando em lesões, o Carrascal, aliás, foi um lance estranho, né? Porque ele se machucou sozinho, não teve toque nele, ele girou o corpo e teve um edema na costela. Então ele deve ficar fora aí aproximadamente de 10 a 15 dias. É a expectativa do Departamento Médico do Flamengo. Ou seja, ele não será problema para a final da Libertadores da América. O Jorginho está se recuperando de uma lesão muscular. Então é bem possível que o Jorginho demore aí mais um tempinho, mais 2 semanas, até mesmo mais 3 semanas, só volte mais para perto da final da Libertadores, né? Vai ser preservado para o grande momento que é a final da Libertadores da América. O Pedro, todo mundo já sabe, com uma fratura no antebraço, inclusive hoje fez uma propaganda de leite
Genial isso aí, né? Que um companheiro nosso, o Carlos Eduardo Éboli, sugeriu que o Pedro tomasse leite direto durante 30 dias. Enche o Pedro de leite para ajudar a calcificar o braço. Essa foi demais, né? E aí, oportunidade de negócio, de marketing. O Pedro fez uma propaganda de uma marca de leite e apareceu lá com o braço protegido. O Pedro, olha, se ele jogar a final da Libertadores, ele vai jogar com uma proteção especial e com muita vontade, com muita raça. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então, o Mengão começa as suas últimas 8 rodadas do Campeonato Brasileiro, jogando agora contra o São Paulo. Vai jogar em Santos, na cidade de Santos. O Morumbi, né? Vai, se não me engano, o São Paulo alugou ali o estádio do Morumbi para algum show. E aí a partida vai ser realizada em Santos. O Flamengo precisa vencer essa partida, vencer o São Paulo, que inclusive venceu o Vasco hoje por 2-0. O Flamengo vai precisar vencer o São Paulo, que tá brigando pro vaga na Libertadores da América. Já o Palmeiras pega o Santos. O Palmeiras vai pegar o Santos no Allianz e aí o Palmeiras também precisa vencer para continuar ali na tabela, na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Então quer dizer, vai ser emocionante essa rodada aí do Campeonato Brasileiro. E para a final da Libertadores ainda faltam quase 30 dias, né? O Flamengo vai jogar com o Palmeiras no dia 29 de novembro, na cidade de Lima, no Peru, aonde será realizado a partida final da Copa Libertadores da América. Lembrando que essa partida, o campeão da final da Libertadores, já ganha vaga para o Mundial de Clubes no final desse ano, que será realizado no Catar, e também para a Copa do Mundo de Clubes de 2029. Então, é uma conquista importantíssima. Se o Flamengo ganhar, o Flamengo se torna o primeiro tetracampeão brasileiro da Copa Libertadores da América. Vamos ver o que vai acontecer, nação. Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e fica ligado que assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo aqui para vocês, tá bom? Uma ótima segunda-feira para todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo.